A receita de hoje é esse lindo bolo Dois Amores, feito com recheio e cobertura, sabor leite condensado e sabor chocolate áurea. Vamos ao passo a passo desse lindo bolo. A gente começa fazendo a massa do nosso bolo. Então na batedeira eu coloco os ovos, o açúcar e agora é só bater até ficar bem clarinho. Aqui eu tenho leite morno com baunilha, que é opcional, e aqui eu vou misturar o fermento químico na farinha de trigo. Misturou bem, agora eu vou com a batedeira ligada na velocidade mínima, intercalar a farinha e o leite. Aqui eu peguei 3 formas de 15 centímetros de diâmetro já untada. Você pode untar com margarina, óleo, manteiga, o que desejar, ou colocar apenas um papel manteiga no fundo. Vou dividir a massa nessas 3 formas. Massa dividida entre as 3 formas, agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Com o auxílio de uma faquinha, eu gosto de tirar esse topinho do bolo, ó. O bolo já esfriou, a gente tirou a tampinha dele com o auxílio de uma faca e agora a gente já pode montar. Agora vamos montar o bolinho, já temos tudo aqui separadinho, já estou com o meu recheio e cobertura sabor chocolate e sabor leite condensado áurea. A forma que a gente utilizou para assar o bolinho vai ser a mesma que eu vou usar para a montagem. E aqui eu tenho uma caldinha bem básica com água filtrada e leite condensado áurea. Você pode utilizar a calda da sua preferência. Com o auxílio da bailarina, então eu vou colocar a minha forma. Aqui eu tenho plásticos de congelamento para me ajudar na hora de desenformar. Então eu vou colocar meu plástico aqui e já posso vir com a primeira camadinha do bolo e colocar aqui na forma. A gente começa umedecendo a nossa massinha de bolo. Uma massinha de pão de ló, você pode umedecer bem, cuidando para não umedecer muito as laterais do bolo. Eu vou utilizar na primeira camada o recheio e cobertura sabor chocolate. Vejam como é prático, eu vou utilizar aqui direto da manga. É só fazer um cortezinho e já aplicar no bolo. Com a ajuda da bailarina, a gente vai girando e preenchendo nosso bolinho, ó. Vejam a cremosidade desse recheio e cobertura. A quantidade de recheio e cobertura é a gosto, tá? O ideal, se vocês desejarem uma padronização, é pesar. Agora eu venho com a outra camadinha de bolo, dou uma leve pressionada, calda. E agora eu vou utilizar o recheio e cobertura sabor leite condensado. Da mesma forma, muito prático. Só cortar e já utilizar no bolo. O recheio e cobertura áurea tem a consistência exata para rechear os seus bolinhos. E agora a última camadinha a gente coloca assim, viradinho. Molhar o bolinho. Agora é só levar à refrigeração por no mínimo 4 horas. Agora a gente vai decorar o bolinho, ó, ele já ficou 4 horas em refrigeração. Aqui eu tenho um tabuleiro, tá? Pode ser um prato. Vou usar o meu recheio e cobertura como cola e vou virar o meu bolinho aqui. Agora, utilizando a própria manga, a gente vai decorar o bolinho. Ela é muito prática, a gente pode utilizar ela na hora da decoração também. Com a ajuda de uma espátula, a gente dá uma leve alisada. Se você quiser, pode fazer um detalhe na cobertura. E agora na lateral do bolo. Agora eu vou utilizar uma espátula de textura, você pode utilizar a espátula da tua preferência.
e vou alisar o meu bolinho com essa espátula. Com o bico 4B, eu coloquei o recheio e cobertura sabor leite condensado e vou fazer essa decoração com pitangas. Finalizamos o nosso bolo Dois Amores. Viram como foi muito simples e muito prático de fazer, utilizando apenas a manga de 1 kg do recheio e cobertura áurea.